acredito que eu consegui anotar todas as indagações. Vou fazer um apanhado do que foi mencionado em relação à NR7. O que é a NR7? É uma norma regulamentar editada pelo Ministério do Trabalho que trata do PCMSO. O que é isso? Eu abri aqui na internet. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É um texto legal em que todas as empresas devem observar que vai fazer uma análise da saúde dos seus empregados de acordo com os riscos daquela atividade. Como bem foi exposto aqui e foi mencionado, dentro dos Correios, o PCMSO, ele trata de uma forma igual, os exames são feitos, são os mesmos exames para um carteiro e um OTT, por exemplo, a carteira e um atendente. É claro que as atividades são distintas, os riscos dessas atividades são distintas. Para o carteiro foi criado o ADC, por exemplo, o atendente tem os riscos de peso, claro que o carteiro também tem, mas os riscos são outros. Cada atividade, não só dentro dos Correios, mas dentro de qualquer empresa, cada uma tem o seu risco. É claro que quem trabalha dentro de um laboratório que manipula medicação, produtos químicos, biológicos, tem um risco específico que não devem ser os mesmos exames, nem os mesmos controles de uma outra empresa que tem uma outra atividade econômica. Então, o PCMSO, ele trata disso. Toda empresa tem que ter esse regramento que vai avaliar os riscos de cada atividade. Pelo que eu percebi de tudo que foi tratado, o PCMSO da empresa, ele generaliza, como se todo mundo fosse ou carteiro, ou OTT, ou o atendente, ou a secretária, fizessem as mesmas atividades, e isso está errado. Então, tem que se fazer uma análise. É claro que, já respondendo a pergunta que foi feita aqui ao final, como é que eu tenho acesso a isso, se eu sou uma pessoa que não consigo ter acesso ao computador? A empresa vai sempre tentar limitar o direito de vocês, tá? Então, isso é uma questão de mais um item na pauta de luta de vocês. É claro que é difícil uma pessoa ir lá na empresa, preencher um formulário, a empresa, até onde eu sei, não tem uma ouvidoria, então ir lá fazer um formulário para o seu supervisor, para o seu gerente, para o seu chefe, e falar, olha, não concordo porque eu não consigo ter acesso ao computador. Isso não vai dar em nada. A luta tem que ser conjunta. Se uma unidade num determinado estado está com uma dificuldade, mas em outro estado não tem, tentem, aquela região em que está tendo a dificuldade, geralmente vai ser por estado, por DR, isso é a conduta daquele chefe específico que vai apertar, não vai apertar tanto. Pelo que eu vejo no dia a dia, tanto pela federação, tanto pelos... a gente fez assessoria ao Sintec aqui há um determinado tempo, a gente sabe que cada unidade tem uma conduta diferente de acordo com aquele chefe que está ali na unidade. E tem uns que, como já foi dito aqui anteriormente, se acha chefe, se acha o Deus, e pode tudo. Esquece que foi carteiro um dia. Né? Então, tem essa dificuldade mesmo, porque as pessoas, isso é uma falha do próprio ser humano, de encarar que ele está fazendo aquela função, e não é simplesmente porque ele é chefe, ele vai pisar no colega que um dia foi colega dele, na mesma hierarquia. Ele foi carteiro, o outro também foi. Hoje eu sou chefe, sou supervisor, aquele lá é carteiro, enfim, não preciso mais ser amigo porque agora eu sou superior. É o poder que engana. E a gente está tendo hoje, dentro do poder executivo, federal, reflexo disso. O que o poder pode fazer com as pessoas. Então, é mais um item de luta em que a dificuldade de acesso às informações dentro da empresa, ela vai fazer o máximo para restringir, e é o que a gente está vendo isso como um pequeno reflexo de todas essas dificuldades que estão sendo colocadas, de corte de direitos, corte de garantias que já foram conquistadas ao longo de anos, e esse é só mais um detalhe. Enfim, para quem tiver interesse, o PCMSO está disponível na internet. Infelizmente, ele não fala qual é o exame que tem que ser feito. Se um exame de densiometria óssea, se um exame de prevenção de câncer específico tem que ser feito. Ele avalia o risco da atividade. Uhum.
O que eu posso dar como sugestão é, eventualmente, procurar ou delegacia de trabalho, se isso não é feito na empresa, até mesmo o Ministério Público, fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, dentre elas é a NR7 também, porque, por questões menores, o Ministério Público do Trabalho já agiu e já condenou pessoas. Então, se essa é uma das questões que não está sendo observada, eu sugiro, enfim, uma denúncia. Claro, estou falando isso uma questão mais impositiva, mais imediata, mas não afasta também o movimento geral, né? Porque tudo que foi dito aqui precisa da união de vocês. Algumas pessoas já expuseram dessa forma. Plano de saúde, credenciamento das clínicas, enfim. Eu vou estender um pouco para o mercado, que é uma dificuldade que eu, enquanto tenho meu plano de saúde do mercado, Sul América, Unimed, Bradesco, enfim, enfrento. Vocês estão enfrentando isso dentro da empresa também. Eu entendo que tem que ser, certamente está acontecendo pelo baixo valor dos pagamentos que a empresa está fazendo, ou que o plano de saúde faz, esses credenciados. E isso eu estendo também para quem falou do pré-natal, que o médico que faz o pré-natal não quer fazer o parto, não vai fazer o parto. Por que será? Certamente o valor pago por aquele parto não está compensando para ele. É mais fácil ficar recebendo sua consulta, mas ele não vai ter que se deslocar para o hospital, principalmente no parto normal, que todo mundo aqui sabe que os médicos privilegiam a cesárea, já que eles têm um reembolso maior e não precisam ficar ali à disposição da mulher a hora que o bebê vai nascer. Eu já tive uma cesárea, já tive um parto normal, sei a diferença dos dois, mas sei também dos benefícios do parto normal. Eu defendo, particularmente. Mas o risco, isso tudo envolve também o custo, o ressarcimento que o plano faz para aquele profissional médico. Então, se possível, mais o item da pauta de vocês. A pauta vai ser extensa, essa questão do plano de saúde, do reembolso, tem que ser constante. Nos médicos que eu levo, meu filho, meu pediatra, enfim, quando ele é descredenciado, fala, doutora, paciente, mãezinha, chama todo mundo mãezinha, liga no plano e briguem com eles, porque eles estão pagando pouco. Tem muita gente aqui que perdeu esse plano de saúde, está pagando agora consulta particular. Ou mesmo perdeu o médico, porque ninguém, não é todo mundo que pode pagar uma consulta particular. Então, é uma batalha diária que a gente tem que ter em relação a plano de saúde. A questão do MAMPS enfim, já foi esclarecido aqui. Eu, particularmente, não tinha ciência do motivo da mudança, que foi por uma alteração no novo MAMPS. Mas, ainda que essa nova norma interna da empresa, eu vou tratar de uma forma genérica, que os benefícios que ela criou, ela não pode ser alterada simplesmente por uma simples alteração da empresa. Como é que ela pode me consultar? Ela não vai consultar A, B ou C. Ela deveria, o ideal seria que ela abrisse uma consulta ampla a todos os trabalhadores, né, colocando aquelas propostas, enfim, houvesse uma negociação mesmo. Eu sei que os Correios não vão fazer isso. Quando eles negociam, é somente na época de agosto, setembro, e pronto. Se fecha no restante dos anos, dos meses. Mas tem que ser uma batalha, porque o que eu me preocupo muito é a manutenção disso aqui que vocês têm hoje. Isso aqui é o acordo coletivo desse ano, que vai acabar agora em setembro. E tem muita coisa aqui que vocês só têm garantido por conta da norma coletiva. A Amanda colocou bem, vocês não têm só derrotas. Qual é a categoria que tem estendido o plano de saúde para aposentado? Pouquíssimas. Pouquíssimas, se não falar que vocês são uma das... Eu, particularmente, só conheço dos Correios. Então, vocês vão ter muita batalha para manter isso que está aqui. Né? Plano de saúde para aposentado é raro. Mas isso aqui vai ser moeda de barganha, como já tem sido nas últimas negociações, pelo que eu acompanhei. Então, a diminuição dos exames previstos no MAMPS é mais uma pauta que tem que ser reivindicada. Exames como tensiometria, os exames mais complexos, que são mais caros, vão custar para a empresa? Vão. Mas quanto é que custa também manter um trabalhador afastado? Por mais que ela não desembolse ali, porque quem está pagando é o INSS, está a vaga em aberto. E aquele trabalhador do lado que não está afastado, mas está dobrando, vai se afastar um dia. E assim vai. Né? Ela fez concurso, não chamou o pessoal para assumir. Eu sei porque eu tenho um monte de ação lá no escritório, pessoal que foi aprovado e não consegue assumir. É uma cadeia. Quem se afasta, deixa o outro sobrecarregado, que depois acaba adoecendo, sobrecarrega o terceiro, e assim vai. Daqui a pouco, dentro de uma unidade, de um CDD, enfim, o que eram 15 vão virar 5 pessoas, e tendo que dar conta da carga inteira.
Se falou da aposentadoria em relação à idade única, eles querem unificar a idade dos trabalhadores e aumentar o teto. Eu já até ouvi, enfim, em alguns comentários, quem é o maior penalizado com essa unificação de idade? Não estou nem falando aumento do limite, porque hoje são 30 anos para mulher, 35 para homem, né? Tempo de contribuição. A mulher vai ter que trabalhar 5 anos a mais para conseguir aposentar igual ao homem. Não estou nem falando da idade, estou falando simplesmente tempo de contribuição. Querem estender essa idade para 65 anos, 70 anos. Hoje em dia, graças a Deus, e pela medicina, pela tecnologia, as pessoas estão vivendo mais e com maior qualidade de vida, né? Mas 70 anos, você exigir que a pessoa trabalhe até os 70 anos, com um tempo de contribuição, que em muitos casos vai beirar 50 anos de contribuição. Muitos aqui começaram a trabalhar perto dos seus 18 anos, ou até mesmo antes. Se a pessoa começou a contribuir com 18 anos e vai se aposentar com 70, quantos anos de contribuição tem aí? Mais de 50 anos de contribuição. Então, é uma batalha que todas nós, trabalhadores, trabalhadoras, eu me incluo, advogado não aposenta, advogado morre. Só um esclarecimento, porque você nunca vai ver um advogado se aposentando, exceto por doença. Advogado, vocês vão ver no fórum, trabalhando até os 80 anos, porque não é o INSS que vai sustentá-lo, né? Hoje tem previdência privada, mas depois do que eu ouvi na palestra anterior, não sei nem se eu posso confiar na minha previdência privada. Enfim, vou fazer lá meu colchãozinho, mas quem pode se aposentar, e eu hoje, eu estou com 43 anos pensando na minha aposentadoria, que não vou ter, a não ser que eu faça um concurso público ou vá para alguma outra empresa. Mas se eu continuar na advocacia, que é o meu plano, não pretendo sair, eu não vou ter uma aposentadoria. Vou ter lá o meu benefício do INSS, mas não vou parar de trabalhar porque isso não vai me sustentar. Mas para quem pretende se aposentar, porque depois continua ou trabalhando da própria empresa, ou uma outra atividade, porque é a nossa realidade hoje também, tem que batalhar para tentar brigar para evitar essa mudança no sistema da Previdência sendo proposto. Tudo que a gente está vendo aqui foi dito pela Janaína, terceirização, mudança nas regras da Previdência, é para prejudicar o trabalhador. Nenhuma empresa vai ter o seu tempo de funcionamento limitado ou ampliado para conseguir pagar os seus sócios. Quem é que está recebendo o dinheiro mesmo? Somente o trabalhador vai ter o maior prejuízo. E isso é uma questão, não é somente dos empregados dos Correios, é a população trabalhadora inteira que tem que se mobilizar. Se anos atrás a gente conseguiu que um presidente sofresse um processo de impeachment, e isso de uma forma unificada, agora conseguiu-se de novo, né? Enfim, de uma forma mais partida, não foi a sociedade de uma forma inteira que decidiu isso. Mas o que todo mundo tem que ter em mente é que terceirização não ajuda ninguém. Se hoje vocês têm o direito de vocês garantidos, se passar o projeto da terceirização, tenham certeza, vocês hoje não vão poder ser demitidas, porque até agora o Supremo manteve a proibição de demissão sem justa causa, sem que haja um processo administrativo. Mas aquele outro que vai entrar para compor o trabalho de vocês e tentar ajudar, daqui a pouco vai ter um salário menor que o de vocês. E isso, pensem ao longo do tempo. Pensem no filho de vocês. Eu tenho um filho de 18 anos, que vai entrar no mercado de trabalho logo, logo. Eu não sei o que vai ser dele. E eu vi muitas crianças aqui também. Muitas mães precisaram trazer os filhos, seja porque não tinha com quem deixar, ou era a única alternativa de vir. E o que vão ser dessas crianças, sem direitos garantidos nenhum? O que o governo fala, e quem defende a terceirização, eles vão ser reconhecidos. Vão. Mas eu estou cheio de processo no escritório de empregados terceirizados, que o processo começou em 99 e até hoje não conseguiu 1 centavo das empresas. Todas terceirizadas. E eram pessoas, não eram executivos não, porque a gente pode falar de executivos, mas eram pessoas que estavam lá na escola, aqui em Brasília, que agora na escola é Ambev, enfim, fazendo a cerveja que todo mundo gosta de beber. E eram terceirizados, foram demitidos, não receberam mais nada. Então, a terceirização é muito perigosa, vão tirar direitos dos trabalhadores, as pessoas não estão buscando esclarecimento em relação a isso. O discurso do governo é lindo para quem defende a terceirização. Mas o que a gente tem que se unir é defender a manutenção dos direitos batalhados. Há quantos anos?
Quer dizer, o Brasil está nessa situação há pelo menos 100 e poucos anos, quando acabou a escravidão, entre aspas, né? Essa escravidão acabou algum dia. Mas tudo que a gente conseguiu até hoje foi por meio de muita luta. Muita gente sofreu, muita gente foi perseguida, muita gente morreu por conta disso. E é muito fácil o governo e os nossos deputados e senadores aprovarem uma mudança grande na legislação, achando que, por meio de negociação coletiva, vai ser garantido algum dia para o trabalhador. Vocês que são todas dirigentes sindicais sabem o que é uma negociação coletiva, como é difícil conseguir algum direito por conta do patrão, do empregador. Eu estou falando aqui empregador, empresa pública, que, em tese, não se preocupa com o seu lucro, né? O lucro é do outro, mas você imagina a empresa privada, que é o dono que vai lá e vai falar assim, não quero negociar mais nada. Quem quiser que saia daqui da empresa. Eu posso mandar embora todo mundo e contratar 2 pelo salário de 1. Então, isso tudo tem que ser bem pensado. Já mandaram concluir, gente, tem umas 10 perguntas ainda. Mas, enfim, vou tentar ser breve. Tentar abreviar um pouquinho mais, que eu já fui respondendo. A questão da diminuição dos planos dos exames médicos, enfim, mais um item para a pauta de vocês. O que é melhor? Entrar com uma ação judicial discutindo esses direitos todos ou uma mobilização? Os dois. A mobilização tem um efeito imediato. A ação judicial, para quem já entrou e quem sabe como é que dura, quanto tempo dura, no mínimo 10 anos. Se a gente está brigando por um exame de saúde, um exame médico agora, a ação judicial só vai ser discutida e definida daqui a 5, 6 anos. A mobilização, o resultado dela vai ser imediato. Para o bem ou para o mal, mas vai ser. A empresa pode entrar com dissídio? Pode. Se isso for parte da negociação coletiva, pode. E vai discutir isso também no tribunal. Mas o resultado vai ser rápido. Eu entendo que a mobilização, o resultado dela é muito mais forte, muito mais rápido. Mas a mobilização entende-se união também. Não adianta ficar discutindo pequenas diferenças entre um e outro, que vocês vão se dividir todos e vão tirar a força da união de todos vocês. E me perguntaram também sobre a hierarquia de leis, Constituição, Acordo Coletivo, MAMPS e lei. A Constituição está acima de tudo. Logo abaixo vem a lei, né? Tem algumas divisões, mas a lei. O acordo coletivo, ele tem uma garantia de lei, tem uma equivalência à lei no período de vigência dele, que geralmente é de 1 ano, no máximo 2 anos. Então, se tem uma cláusula que dispõe sobre um direito previsto no acordo coletivo, tipo vale alimentação, que é muito, muito claro, muito fácil, se no acordo coletivo seguinte não tiver essa cláusula, por exemplo, não tem direito. Tá? Claro que o vale da alimentação tem previsão legal, mas estou falando do valor. E o MAMPS, no caso de vocês, mas qualquer norma interna que uma empresa, né, qualquer empresa, ela pode falar assim, vou dar para os meus empregados um plano de saúde totalmente gratuito, eu vou pagar o plano de saúde de todo mundo. Se um determinado momento ela quiser mudar essa regra, só para os novos empregados que forem admitidos. Aqueles que já estão beneficiados não podem ter essa alteração. Então, a norma interna, que no caso aqui é o MAMPS, ele tem a mesma equivalência a partir do momento que ele determina direitos e obrigações para os trabalhadores e para os empregadores. A hierarquia é diferente, mas a força dele é muito forte. E a jurisprudência do TST garante isso. Não existe lei que determine que a pessoa tem que trabalhar 8 horas em pé, mas também não determina que tem que trabalhar 8 horas sentado. O que tem que se considerar, e aqui eu já estendo também para a questão do celular, fone de ouvido, acesso ao computador, tudo é dentro do senso de razoabilidade. Eu falo porque dentro do meu escritório eu tenho funcionários que passam o dia inteiro ouvindo música. A gente liga e não atende o telefone. Qual vai ser a medida que eu vou tomar? Cortar o fone. Quando eu falo isso, não é a proibição geral, mas tem pessoas que não entendem o que é razoável, né? Você quer falar com a pessoa e a pessoa está sempre no Facebook. Então, o Facebook eu falo celular, porque no computador certamente é cortado. Então, é dentro da razoabilidade. A empresa exigir que o empregado permaneça 8 horas em pé, fazendo as suas atividades, é claro que isso está errado. É humanamente impossível a pessoa continuar trabalhando por longos meses, longos anos, sempre em pé. Vai desenvolver um problema de saúde. Isso aí desencadeia os outros problemas.
A gente já tinha dado espaço para fazer as perguntas. Se a gente for ficar falando com o auditório... Ainda que tem mecanismos para resolver isso. O sindicato tem ação de cumprimento, tem previsão de acordo coletivo, enfim, há mecanismos. Se houver a continuidade das irregularidades, que se façam denúncias, Ministério Público, DRTs, enfim. É sempre a briga contínua. Eu não estou dizendo aqui que todas as soluções que eu estou dando vão resolver. Eu não tenho essa ilusão, achar que tudo é bonito assim. Eu sei as dificuldades que são enfrentadas todos os dias, mas é sempre a batalha. E o advogado faz, quer dizer, eu falo aqui porque eu sou advogada de vocês, enquanto pela federação, eu sei as dificuldades que são enfrentadas todos os dias. Mas é isso. Se não tiver luta, se não tiver a união das pessoas e a batalha diária para conseguir mudar, colocar uma cadeira para a pessoa sentar, colocar um apoio de pé para a pessoa levantar os pés, porque tudo isso está dentro da ergometria. E a ergometria está aqui prevista, no acordo coletivo. A prevenção também tem previsão aqui. Então, é construir todas as teses para tentar mudar a realidade difícil que vocês enfrentam hoje. Enfim, espero ter conseguido sanar todas as dúvidas que foram colocadas aqui. Mais uma vez, o que eu deixo para vocês é um pedido de união de todos os trabalhadores dos Correios. Eu sei que eu vou estar junto, não diretamente na negociação, mas dentro do escritório, eu sei qual é a dificuldade da negociação, e a nossa crença é que esse ano a negociação vai ser muito mais difícil, especialmente para manter o que vocês já têm, quiçá para conseguir novos direitos. Mas, se a gente não se unir, a gente não consegue mais nada, nem mesmo manter o que já tem. Então, a palavra que já foi dita aqui, de ordem, seria união e luta. E a união e a luta tem que ser diária, não somente nos meses que vão se seguir nessa negociação, mas tem que ser durante o ano inteiro, para mostrar que não é somente na negociação que vocês se unem e depois começam as brigas internas. Isso tem que ser do ano inteiro para que vocês consigam manter os direitos e conseguir outros no futuro próximo. Obrigada e boa noite. Pessoal, desculpa, mas é para respeitar o tempo, porque ainda tem duas palestrantes para fazer a próxima mesa e elas têm horário. É por isso. Bom, vou tentar ser o mais sintética que eu consigo aqui para ajudar aí a mesa e para que... Porque também está todo mundo muito cansado e chega um ponto que a gente já não absorve mais nada, né, gente? Então, são muitos debates, a discussão política ela é intensa, é cansativa, então eu vou ser bem sintética. Bom, primeiro, aí sobre a idade mínima para aposentadoria, a doutora falou o que passa a ser a regra a partir dessa medida proposta aí pelo Temer, né, que é uma implementação, porque já tinha a proposta da medida, a Dilma já tinha apresentado a proposta, é uma continuidade da mesma medida apresentada anteriormente, que é isso. A expectativa de vida do brasileiro é de 73 anos e da mulher brasileira de 68 anos, quer dizer, trabalhar até morrer. Esse é o objetivo. Nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora vai se aposentar. Eu já me esqueci disso. Eu tenho 20 anos trabalhado e não tenho nenhuma expectativa de me aposentar. Aos 39 anos, eu sei que eu vou trabalhar até morrer, não seja por um motivo, porque eu acredito na reação da classe, porque a classe trabalhadora vai se levantar, e a classe trabalhadora é que vai dar a resposta para os planos de austeridade, aqui chamados de ajuste fiscal. A segunda coisa é aí sobre... Eu vou falar de uma coisa que não é nem da minha área, que a companheira perguntou aí, dessa mudança que tem agora, das companheiras fazerem o pré-natal com o médico e depois terem de chegar e fazer o parto com o médico que está de plantão. Essa é uma mudança não só no Postal Saúde. Por isso que eu digo, companheiras, é necessário a unidade da classe trabalhadora. Esse é um plano da ANS, Agência Nacional de Saúde. Qualquer trabalhadora que tenha plano de saúde, que seja parturiente, ela vai fazer o pré-natal com o médico de acompanhamento e, quando chegar no pronto-socorro, ela vai fazer com o médico que estiver de plantão. Ou, se ela preferir, ela pode pagar R$2.000 para que o médico se desloque até o hospital. Essa é a opção que os médicos estão dando. Isso eu estou dizendo para vocês do que tem sido a realidade lá em São José dos Campos, na minha cidade. Isso vai variar de estado para estado, em valor, em medida, como vai tentar ser aplicado. Por isso eu digo,
nós temos que nos levantar. E nós temos que nos levantar de conjunto. O esclarecimento que eu acho que foi a Lorete que pediu um esclarecimento, que ela disse que não faz parte de nenhum partido, de nenhuma corrente. Bom, companheira, primeiro eu gostaria de esclarecer aqui que a CSP com Lutas nunca participou de nenhuma movimentação, nenhuma mobilização em defesa da Dilma. Nunca. Nós nunca assinamos uma carta em defesa da Dilma. Certo? Então, eu primeiro queria esclarecer isso, porque, diferente das outras centrais, já há algum tempo nós estamos pedindo a ruptura das centrais, fizemos manifesto solicitando unidade da classe para dizer que é necessário romper com esses governos que têm lado sim. E se hoje o PT passa pelo que está passando, é porque escolheu um lado. Escolheu trair a classe trabalhadora. Escolheu o lado dos patrões e dos grandes latifundiários. Eu não tenho pena do que o PT passa. E digo porque fui militante do PT. A degeneração que chegou de atacar os trabalhadores. E não é verdade dizer o seguinte: agora nós estamos sendo atacados por todos os lados. Nós já estávamos sendo atacados por todos os lados. Ninguém se esqueça do PL 4330. A doutora falou. O projeto de terceirização que tinha e que nós levamos à bancarrota com a unidade de todas as centrais. E para as companheiras, para os companheiros que não militam em nenhuma organização, em nenhuma central, porque têm o direito de fazer isso, assim como as companheiras que militam em uma organização têm o direito de fazer isso, é uma opção de cada trabalhador e de cada trabalhadora, e nós, que somos dirigentes, temos que ter a consciência que nós dirigimos a classe operária e que nós dirigimos aqueles que são militantes e os que não são militantes. Por isso nós fazemos esse chamado honesto a todas as trabalhadoras, a todos os trabalhadores, de todas as centrais, que não militam em centrais, que se levantem e que vamos para a rua sim, para dizer que basta de todos eles. E para dizer isso, a classe trabalhadora tem que estar unida. Quanto às divergências políticas colocadas pela companheira, eu acho que, nesse momento, companheiras, tem que ser superadas as divergências políticas. Está em jogo os direitos da classe trabalhadora. Não tenho nenhum brilho, e eu sou militante do PSTU, com muito orgulho, que é o partido que se colocou desde o começo contra a corrupção, e que não tem uma mancha sequer. Eu quero que apontem uma mancha no meu partido. Não tem. Tá? Agora, eu quero dizer, companheiras, eu respeitei a intervenção de vocês, eu gostaria que vocês respeitassem minha intervenção, por gentileza. Então, eu quero dizer que hoje a gente chama, assim, a unidade com a CUT, e a gente já está chamando há algum tempo. E eu acho que é necessário superar as diferenças, se a gente quer, de fato, libertar a classe trabalhadora da opressão e da exploração que sofre. Para isso, não tem que ter orgulho. Para isso, tem que saber qual é o nosso papel na sociedade. Quem resolve assumir o papel de direção tem que saber que tem que passar por cima de qualquer coisa para defender os direitos dos trabalhadores. E aí a companheira colocou que os planos, o ajuste fiscal não está sendo aplicado só no Brasil, né? Está sendo aplicado também nos outros países, na França, na Grécia. Companheiras, os trabalhadores e as trabalhadoras da França dão um exemplo de luta. É um orgulho ver a classe trabalhadora na rua, se mobilizando em defesa dos seus direitos. Esse é o momento que nós queremos para o Brasil, que a classe trabalhadora, assim como lá, que sofre os mesmos ataques, e é verdade o que a companheira falou, são os mesmos ataques. Como eu disse na minha intervenção, é o Fundo Monetário Internacional quem dita esses ataques. E quero lembrar que hoje, se a gente fala, porque o presidente interino Temer está dando continuidade aos projetos, porque era a mesma chapa. Porque Dilma e Temer são iguais, gente. Quanto ao sucateamento dos Correios, olha, eu vou dizer para vocês, honestamente, eu sou ex-mulher de carteiro. E vou dizer, a vida piorou muito para os carteiros, para os ATTs, piorou muito para os trabalhadores da empresa de Correios. E eu vou dizer para vocês, por exemplo, que antes do governo Dilma, greve não era descontado do salário. Ou era? Eu estou enganada?
Por aí a gente vê os ataques, né? Então, eu não vou me aprofundar, gente, porque o tempo é curto, tá? Mas eu só quero dizer que a gente tem que ter memória, a gente tem que lembrar das coisas, a gente tem que resgatar. E por último, e eu acho que não menos importante, eu quero lembrá-los que foi a presidente Dilma que sancionou, antes de ser afastada, a lei antiterror. A lei antiterror vai perseguir e punir cada militante que for às ruas como terrorista. Não tenham dúvida, o Temer vai aplicar. E nem por isso nós deixaremos de lutar. Nós vamos nos levantar, porque a classe trabalhadora já deu exemplos nesse país. E vai dar exemplo de novo. E depende da nossa força e da nossa unidade. Por isso eu conclamo a vocês. Vamos sim exigir ruptura com o governo das centrais sindicais que hoje estão atreladas a ele. E vamos mais, chamar a CUT, CST, vamos chamar aí todas as correntes sindicais, todas as centrais sindicais, para a construção da greve geral. A vida dos trabalhadores, a dignidade dos trabalhadores só terá resposta e só terá solução se a nossa classe se levantar. A nossa libertação depende de nós mesmos. Nós não vamos esperar isso dos patrões nem dos governantes. Força, mulherada, e vamos à luta! Bom, boa tarde ou boa noite a todas e todos. Eu sou Ana Célia da Silva, Salvador. Sou militante fundador do Movimento Negro Unificado. Reabri o Sindicato de Professores em 69. E também participei da fundação do PT. Não precisa dizer mais nada. Agradeço o convite de vocês. A honra de estar aqui presente pela primeira vez, um sindicato que eu não conhecia. Eu quero saudar todos e todas. Em especial, quero prestar minha homenagem às duas companheiras falecidas, que a dona no dia de hoje, Nanã, a receba de volta e que seu espírito seja levado, coberto pelas palhas do pai dela, do irmão dela, do filho dela. Bom, eu só queria dizer em relação a tudo que eu vi aqui, rapidamente, que para haver unidade, não é preciso haver união, mas é preciso haver unidade. E para haver unidade, é preciso que se respeite os modos de agir dos diversos segmentos. Eu considero heresia, só quero dizer isso, uma pessoa dizer que Temer é continuidade de Dilma. Eu espero que ele fique por muitos anos para mostrar a vocês que Temer não continua a Dilma. Só isso. Muitos anos de vida para Temer nesse governo, eu espero. A gente só aprende sofrendo. E aí eu comecei a ficar antipática, mas vocês vão esquecer já isso, porque eu vou falar em poucos minutos, não mais de 20, menos de 20, da situação da mulher nesse Brasil patriarcal, machista, escravagista. Nós sabemos que o capitalismo tem como arma para manter as maiorias oprimidas. No caso, no Brasil, as maiorias oprimidas são a mulher e o negro. Nós somos maioria populacional no país. Ele tem uma estratégia muito inteligente, que é a representação. Quero parabenizar pela representação que vocês fizeram aí das mulheres trabalhadoras, onde aparece a mulher negra, a mulher parda, a mulher branca. A representação tem que estar o mais próximo possível do real. E vocês conseguiram. O que acontece para que a mulher, especificamente a mulher do meu grupo, que é a mulher negra, sendo maioria, se constitua em um grupo que não tem prevalência política em grande parte, não tem organização? Eu atribuo a representação social que é expandida no Brasil pela mulher, da mulher negra, do homem negro, da criança negra, dos pobres, dos gays, não é? Das crianças, dos deficientes. É uma representação de recalque, uma representação que inferioriza. Bom, representar, tudo bem, eu sabia a representação, mas o que acontece? Além de representar, essa representação é
massificada, repetida, ela se torna senso comum, ela fica naturalizada. Vocês abrem a TV, vocês veem que a maioria da população brasileira na TV é de que cor? Branca. Dá a impressão que o Brasil é um país de maioria branca. Quando eu chego no exterior, as pessoas dizem assim: ah, você tem gente de sua cor no seu país? Eu passei, ano passado, um tempo em Malta, e a pessoa perguntava se havia negro no Brasil. As novelas daqui. Então, isso é representação. O próprio negro, a própria mulher, o próprio pobre, ele começa a se ver de acordo com essa representação. Ele não se vê como ele é. Essa é uma estratégia ideológica, psicológica, que facilita, em grande parte, o capitalismo, tornar uma maioria que deveria estar no poder, porque é maioria, subjugada, sem condições, sem direitos de cidadania, de humanidade. Outra representação muito importante para eles é a desumanização. Vocês sabem que por dia, pelo menos em Salvador, são mortos, no mínimo, 20 a 25 pessoas negras. Não existe nenhuma sensibilidade em relação a isso. Nenhuma compaixão. Se uma criança negra está no chão, as pessoas passam, não olham. Se uma criança parda ou branca está, todo mundo faz uma volta para perguntar o que é. Porque aquela criança representa a humanidade, a cidadania. E nós, mulheres, negros, homossexuais, deficientes, somos representados sem essa humanidade. Nós não somos representados como humanos. Fulvia Rosenberg, uma paulistana importante que faleceu, foi a primeira pessoa que começou a trabalhar com estereótipos em representação do negro, que é o que eu trabalho. Minha tese de doutorado foi sobre representação do negro no livro didático. Eu trouxe esses livros porque tudo que eu estou falando aqui, atropeladamente, está sinteticamente resumido nele. E Fulvia sempre dizia: quem representa o cidadão, o humano, é o branco, o homem, e nunca a mulher e o negro. Então, cidadania e humanidade não são atributos relativos à maioria oprimida no país. Como isso afeta no mundo do trabalho e no mundo real? Afeta que você internaliza essa imagem, essa representação, e você pode começar a achar que não tem direitos, que não é o nosso caso aqui, que nós estamos lutando, eu percebi, o viés diferente, mas nós estamos lutando por direitos, que já é um grande avanço. Mas a maioria de nós, negros e pobres, nós achamos que não somos dignos. Eu tinha uma tia, era uma mulher de extrema beleza, ela não sabia ler, e ela era babá. Ela dizia toda vez assim: eu sei o meu lugar. Eu vi muitas pessoas negras dizerem isso, porque eu sou uma pessoa que tenho muita idade, tenho 75 anos. Então, eu já vivi muito, né? Eu já vi muita coisa acontecer. E essas pessoas mais antigas diziam: eu sei o meu lugar. E hoje as pessoas não dizem, mas se colocam como se soubessem ainda o seu lugar. Esse não gostar de si próprio e não gostar do outro que parece com você, que é outro atributo do capitalismo para nos dividir, o racismo, machismo, sexismo, homofobia e outros tais, ele nos faz inimigo de nós próprios e do outro. Se eu aprendi a não gostar de mim, porque a imagem que eu internalizei é uma imagem negativa, eu não vou gostar do meu espelho, do outro que parece comigo. Que tal? Se eu não gosto do meu espelho, eu jamais vou me unir. A explicação para quê? Bahia, por exemplo, um país, um estado de maioria negra, não ter dirigente negro, está talvez nessa estratégia de desunir através da resistência a si e a outro. Frantz Fanon chamou a isso de autorrejeição. O senso comum chama de racismo do negro. Mas o negro não gosta dele, o negro não gosta do outro. Claro, ele não gosta, porque ele aprendeu uma imagem que não é a dele. Ele não se vê bonito, inteligente, capaz, em grande parte ainda, apesar de toda a luta do movimento negro, que também está passando por esse processo
de dilaceramento porque deixou entrar as correntes de esquerda que interferiram no processo do movimento negro. Será que existe? Então, afeta no mundo do trabalho porque existe o código da boa aparência. Quando se fala boa aparência, perfil, todo mundo já sabe o que é, né? Ou então, quando se fala em capacidade, você pensa logo no homem. São os estereótipos que são colocados na representação social e que faz com que o mundo do trabalho possa nos excluir sem que haja uma reação muito grande nossa. Ah, mas eu não posso ser secretária, eu sou negra. Ou então nós passamos por um processo, que é um processo doloroso, de nos autodestruir. Vou tirar de mim tudo que é considerado feio, ruim. E a primeira coisa ruim que a mulher negra quer tirar dela é o cabelo, não é? Porque o branco disse que era ruim, ela aprendeu isso, internalizou, e ela aí destrói o cabelo. Naomi Campbell, aquela modelo linda, o couro cabeludo dela é ferida pura, porque ela usa uma peruca há séculos. Ela não tem cabelo nenhum. Ela destruiu o couro cabeludo para ter o cabelo que é considerado bom. Se ela aprendesse de criança, na escola, na família, nas igrejas, que há diferença, mas diferente não é inferior, eu acho que ela usaria o cabelo dela. Como muitas de nós passamos por esse processo. São um exemplo de como nós nos destruímos a partir da representação. E na sociedade existe esse recalque muito grande, né? Eu entro numa loja, não tem nenhuma plaquinha de PhD aqui, e eu sou seguida porque penso que eu vou roubar alguma coisa, independente de quem eu seja. Mas a minha cor, o meu cabelo, faz com que ele lembre, ela é uma ladra. Porque foi assim que eu fui representada. Bem, nós podemos fazer algo em relação a isso, em relação à representação, à opressão, como é que se chama? A exclusão no mundo do trabalho, no mundo social? Podemos. Nós podemos primeiro tentar tirar de nossa cabeça essa representação. É fácil? Não. Mas nós já temos vários modelos. Só é procurar e atentar. Na TV, na revista, nos livros, na propaganda, já existem presenças nossas diferentes, sem esse aval de inferiorizado. Nós podemos nos desrecalcar, extrair de nossa cabeça toda essa relação de inferioridade que é imposta a diferença. Nós podemos também ter um reconhecimento de nós próprias, sempre como diferente. A diferença é, no Brasil, em todo o país capitalista, e eu digo também no socialista, que eu estive em Cuba e observei bastante o racismo fortíssimo em Cuba, a diferença sempre foi obscurarizada, sempre foi negada. Somos todos iguais perante Deus. Deus não fez todo mundo igual? E Deus não é burro? Por que iria fazer ser humano igual? Esconde-se a diferença para que não se veja como a diferença é tratada. Porque se você disser que existe diferença, você vai ver que existe lá em Salvador cemitério para negro, hospital para negro, escola para negro, bairro para negro. Isso é feito como? Pelo viés econômico. Se você é excluído do mundo do trabalho, você não tem acesso. Então você não vai ser enterrado no Jardim da Saudade, onde eu enterrei minha mãe e meus irmãos. Agora, que meu pai foi enterrado lá no dos pobres, nos pretos, Batista Quintes. Você vai ser enterrado no cemitério onde só se enterra negro e assassinado pela polícia militar baiana e brasileira. Logo, essas questões de gênero, de classe, de raça, podem ser desmistificadas enquanto negativas, podem ser inseridas, podem ser reaproveitadas, podem ser integradas no momento que nós comecemos um trabalho de desconstrução do recalque das diferenças. Nós temos que parar de dizer que todos somos iguais. Nós somos diferentes. Esse é o lema do movimento negro. Diferentes, mas não desiguais.
Não existe cabelo igual, existe cabelo liso, ondulado e crespo, que eles chamam de ruim. O crespo tem 1000 tons diferentes. O meu é enlanado. Sabe quem tinha esse cabelo? Que a Bíblia esconde? Não, a Bíblia diz. As pessoas que leem a Bíblia que não querem dizer. Jesus Cristo. Era um homem cor de cobre, estatura mediana, cabelo enlanado. Não foi que eu aprendi isso? Lenda abriu para o meu pai, que era, no fim da vida, virou testemunho de Jeová. Imagina. E eu aprendi essas coisas lendo a Bíblia. E uma aluna minha, louríssima, um dia fez, professora, pode dar um bocado de versículo onde diz a cor de Jesus. Foi uma coisa assim maravilhosa. Comecei a recitar na sala para o pessoal que era evangélico. Finalizando, eu gostaria de dizer que hoje, no Brasil, além do currículo, além da família, nós temos o viés terrível da reprodução da inferiorização do outro nas religiões de origem evangélica, nas religiões cristãs. Na própria Igreja Católica, nós temos um setor chamado carismático, que reproduz em grande parte o recalque da diferença, a demonização. As religiões, eu sei que quando a gente fala isso, parece estar agredindo as religiões evangélicas, mas não. 15, vou falar. Não, eu disse que era 15. Mas não. Demonizar o diferente, demonizar, dizer que aquele diferente não é de Deus, é do diabo, como se o diabo existisse. O diabo somos nós, quando praticamos atos diferentes do que Cristo ensinou, que é amar a Deus por todas as coisas e o próximo a si mesmo. Isso é bastante para a religião. Então, essa demonização que está vindo hoje, através das igrejas, todas as igrejas cristãs, com poucas exceções, e trazidas para dentro do sistema de ensino, para o currículo, está contribuindo em grande parte para que esse recalque da diferença, essa inferiorização da diferença, esse estigma, essa exclusão e esse extermínio se perpetue. É preciso que a gente pense e repense toda vez que você disser não é igual a mim, é de outra matriz, logo é do mundo, logo é do demônio, logo Deus não gosta dele, logo ele é mau. Esse, na minha opinião, hoje, é a pior coisa que está existindo no país em relação a nós, maioria excluída pelo estereótipo, pela representação, pelo preconceito, pelo racismo e outuzismo. E quando você é excluído, você tem uma alternativa em grande parte, que é a marginalização, a criminalização. Aí você se torna alvo fácil do braço armado do Estado, que são as Forças Armadas, Polícia Militar, que o grande grito hoje no movimento negro, que ainda existe em grande minoria, em pequena minoria, é desmilitarização já. Nosso grito não é ouvido, porque nós estamos por nossa própria conta. Em relação ao negro, não tem direita nem esquerda. Não tem. É tudo igual. Aí eu digo, em relação ao povo negro, aos excluídos, não tem direita nem esquerda. Nós estamos por nossa própria conta. É por isso que eu não me influencio muito quando vocês começam a meter o pau no PT, quando vocês começam a falar isso e aquilo. É um avanço? É. Foram 12 anos de muitas coisas? Foi. Eu entrei na faculdade, que eu era a única negra na sala na Federal, e veio me perguntar quem era meu pai. Eu disse, você não conhece, meu pai era um operário, minha mãe era uma camponesa. Meu pai dirigia um bonde, meu pai não era doutor, porque só tinha eu de negra na sala. Todo mundo era branco, pardo, branco da terra e filho de professor, na Universidade Federal da Bahia. E hoje não, você chega na UFBA, você vê aquele contingente, você vê as cotas, ação afirmativa. Gente, tudo isso existiu, a gente não pode negar, nem obscurecer essas coisas. Houve avanço? Houve. Houve erros? Houve. Mas o que interessa para nós, militantes do movimento negro, é a organização do povo negro, que é a maioria
das mulheres, que são maioria, dos pobres, que são maioria, porque só nós temos o poder de mudar isso aí. É claro que não é como todo mundo está pensando, não é? É pela luta armada sim, porque ninguém vai entregar o poder sem luta, e pelo fim do capitalismo no nosso país. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Gente, antes eu queria saudar todas vocês. E para nós da CSP com Lutas é uma honra estar entre mulheres que carregam em sua história e na sua vida um exemplo de luta muito forte nesse país. Então, me sinto entre iguais. Como mulher negra, lutadora e que quer construir um mundo melhor. Segundo, deixa eu dizer, eu sou Nise, eu sou de Salvador também. A época em que eu me formava, que eu entrei na universidade, Ana Célia era professora da Universidade do Estado da Bahia. E só para vocês entenderem, Ana Célia, é uma honra para mim estar do lado dela, porque Ana Célia, sem dúvida nenhuma, na Bahia, em Salvador, que é uma das cidades mais racistas que nós temos, onde mais mata negro, conseguiu fazer um polo de antagonismo dentro da academia muito importante sobre o tema do racismo durante anos. Então, é uma honra, de fato, estar do lado de Ana Célia, que simboliza isso aí que ela falou, simboliza uma trajetória de luta contra o racismo, pelo povo negro, historicamente. Terceiro, eu queria me apresentar, dizer por que eu estou aqui na mesa. Eu sou Nise, sou de Salvador. Eu sou mestre pela Universidade Federal da Bahia, numa linha de pesquisa de gênero e saúde. Milito há 15 anos na minha vida, militei no movimento negro, no movimento estudantil, no movimento sem terra, no movimento sem teto. Dediquei boa parte, metade da minha vida para lutar. E a minha trajetória também me ligou muito à luta das mulheres e, sobretudo, do povo negro. Eu acho que esse é um debate muito importante e ele é um debate muito caro, porque é um debate que custa a vida de mulheres, negros, negras e LGBTs. Custa a vida deles. Hoje é 5 de julho e nós estamos fazendo esse debate aqui no Encontro de Mulheres da Fintech, no marco de um ataque em Orlando, no mês de junho, que matou 49 LGBTs dentro de uma boate que fazia uma festa que tinha um tema latino. Hoje estamos fazendo esse debate no marco, agora, no último final de semana, um jovem da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi morto, vocês devem ter visto a notícia, o Diego, foi morto dentro da universidade, foi violentamente espancado, violentado e apedrejado, e assim foi a morte dele. E fortes indícios indicam que a morte de Diego tem a ver com as ameaças que ele sofreu na semana anterior, que foram ameaças homofóbicas e ameaças fascistas. Então, falar do machismo, falar do racismo e falar da homofobia é um debate muito importante, porque está custando a vida de muitas pessoas. Se nós formos falar aqui do racismo, tem um dado que é muito importante. Da década de 80 até 2007, só para vocês terem noção, último ano da guerra do Afeganistão, morreram mais de 1 milhão de jovens negros aqui no Brasil, com idade entre 15 e 29 anos. Esses dados aqui de morte de jovens negros, eles são superiores aos números de mortos na guerra do Afeganistão. Do ponto de vista do povo negro, nós estamos vivendo uma guerra silenciosa e uma guerra que só nós morremos.
Por isso, é muito caro para a gente e é muito importante que a gente faça esse debate, porque não vai existir avanço na sociedade brasileira se a gente não avançar nesse tema. Não vamos pensar que nós vamos conseguir construir um mundo, um Brasil diferente, com as pessoas ganhando salários grandes, no marco em que mulheres são mortas dentro de sua casa pela violência machista. No marco de gays são mortos, LGBTs são mortos na rua devido à sua opção e orientação sexual. E no marco de negros e negros estarem morrendo simplesmente pela cor da pele. A gente pode fazer diversos debates, pode debater diversos aspectos aqui desses três temas. A Ana Célia pegou o tema da representação, como é que isso se reverbera, como é que isso se dá do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, da organização da sociedade. Eu queria pegar um tema mais político disso. Entender para vocês qual é a barbárie que nós estamos vivendo desse ponto de vista. Ana Célia está correta. O machismo e o racismo, elas são ideologias que elas transformam diferenças em desigualdades para as classes dominantes melhor explorar e oprimir maiorias oprimidas, como é o caso aqui no Brasil das mulheres e dos negros. A grande questão é que isso não fica só do ponto de vista da ideologia. As classes dominantes, ela organiza toda a sociedade do ponto de vista cultural, político, sociológico, educacional e religioso para funcionarem com base nessas ideologias. O que é o machismo? É você transformar uma diferença de gênero em desigualdade. É você dizer que nós, mulheres, somos seres inferiores aos homens. E disso vai derivar uma série de aspectos. O que é o racismo? Se não é dizer que o povo negro, que tem uma pele, uma pigmentação mais forte, é inferior aos brancos. Ou seja, uma diferença racial, étnica, se transforma em uma desigualdade, a ponto de dizer, eles são tão inferiores que eles devem ser olhados como animais. Eles são a escória da sociedade. É isso que nós negros, sobretudo as mulheres negras, essa é a representação que nós temos hoje na sociedade. Isso há. A homofobia é uma forte agressão, é um forte desrespeito à não diversidade, a não diversidade do exercício da sexualidade e da orientação sexual. Na verdade, é um ódio e o medo de as pessoas viverem livremente e exercer sua sexualidade da forma que o quiserem. Da forma que o quiserem. É uma grande mentira dizer que o fenômeno do homossexualismo é um evento da modernidade. Isso é uma grande mentira, não é verdade isso, companheiras. Sempre existiu. Sempre existiu. Esse não é um fenômeno novo. Isso não é algo da pós-modernidade, isso não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com as diversas formas que os seres humanos vão expressar sua sexualidade. Eu não sou igual a Ana Célia, eu não sou igual a nenhuma companheira, e nós não somos iguais. E, portanto, vamos exercer isso. E, através dessas diferenças, é que se impõe. E o problema é que a classe dominante ela se aproveita disso. Se aproveita disso para melhor explorar e organizar a sociedade em torno disso. E essas ideologias, elas se concretizam na nossa vida. Elas se expressam de forma concreta. Quem fala, eu já vi alguns vídeos nas redes sociais de algumas mulheres, não estou fazendo referência nem criticando a nenhuma denominação religiosa, mas era um vídeo de uma pastora, onde ela dizia que não existia machismo no Brasil, que isso era uma coisa do século passado, que isso não mais existia. Assim como há muitas pessoas que advogam que não existe racismo no Brasil. É o tal do mito da democracia racial, que as raças aqui no Brasil, elas convivem de forma harmônica. O que também é uma grande mentira a gente dizer que não tem racismo. Certo? É uma grande mentira. E eu posso provar isso. A realidade, na verdade, prova. Porque essas ideologias, elas se expressam em dados sociais, elas se expressam na realidade, e mais do que tudo,
elas se expressam nas nossas vidas. Dá alguns dados só sobre o que é o racismo institucional e o racismo policial aqui no nosso Brasil, para vocês entenderem qual é a face mais perversa. Mais uma vez eu repito, esses dados eles se referem a um aspecto desse tema. A gente pode discutir o racismo, o machismo, a homofobia de diversas outras formas. Mas o tema que eu quero pegar aqui é dizer para vocês qual é a barbárie que nós vivemos sobre esse tema. Só para vocês entenderem, o povo negro no Brasil tem 127 anos de trabalho livre, em comparação a 350 anos de trabalho escravo. Do ponto de vista do trabalho assalariado, o nosso povo só está assalariado há pouco mais de um século. Ou seja, a história do povo negro aqui no Brasil pesa muito mais a escravidão do que o trabalho livre. E pior, no processo de transição da escravidão para o Estado capitalista moderno aqui no Brasil, as classes dominantes fizeram essa transição sem dar um direito sequer aos negros. Ao contrário, fomos jogados na favela. Passamos 350 anos construindo esse Brasil, formando esse país, e quando vamos fazer uma transição, saímos sem nenhum direito. A lei das terras é um exemplo disso. A classe dominante fez uma lei para proibir os negros e as negras que, historicamente, 300 anos passaram naquela terra de não possuir. Daí a origem das lutas hoje, dos conflitos quilombolas que a gente vê hoje no nosso país, que é histórico. E por conta disso, desses 350 anos, que nunca vai conseguir ser reparado em 100, é que a gente tem os piores dados sociais e econômicos, porque o problema do povo negro do Brasil hoje, na minha opinião, não sei da Diana Célia, é de responsabilidade dos ricos, brancos, latifundiários, senhores de engenho, que hoje são os donos de fábrica, os grandes latifundiários desse país. Os netos deles, são eles os responsáveis pela condição que eles hoje vivem. Isso tem a ver com isso. E são dados alarmantes. Só para vocês terem ideia, as mulheres negras estão na base da pirâmide hoje no nosso país. Estamos nos piores empregos, recebemos os piores salários, somos aquelas que mais sofremos violência. Só para você ter uma ideia, em 2012, a violência contra a mulher negra aumentou em 54%, enquanto a mulher branca diminuiu 9,8%. Isso são dados do governo. O analfabetismo, temos ainda uma grande população de analfabetos aqui no Brasil, 80% são negros. Salários, os negros, homens e mulheres negras, no geral, ganham 2 vezes menos que um branco, que um homem branco, que uma mulher negra. As representações sociais, só para vocês terem noção, um exemplo disso, no executivo, no legislativo, o exemplo da Bahia é importante. São 470 procuradores do Estado. Desses 470 procuradores do Estado da Bahia, somente 9 são pretos. Do geral de juízes que existe no Brasil, somente 15% são negros. O STF, atualmente, só tem juízes e desembargadores brancos. Isso tem a ver com a localização de onde é que a gente está hoje. Sobre a violência, nós vivemos um verdadeiro genocídio da juventude negra no nosso país hoje, gente. Enquanto a gente está aqui, com certeza, tem algum jovem negro sendo abordado ou pela polícia ou pelo tráfico, e com certeza algum deles está com a vida em risco por conta disso. A população carcerária, são quase 600 mil pessoas hoje nos presídios. E acreditem, 75% da população carcerária hoje é negra. O genocídio, como eu disse, são mais de 1 milhão de jovens mortos em menos de 30 anos. Matamos mais do que a guerra do Afeganistão e quase 70% dessas pessoas são negros. Ou seja, o que a gente vive hoje no Brasil com relação aos jovens de 15 a 29 anos, de fato, é a privação, é uma geração toda privada de um futuro. É disso que nós estamos falando. De uma geração de negros, jovens negros, que estão sendo privados do seu futuro. Do ponto de vista da homofobia, alguns dados que são importantes. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. Só para vocês terem uma ideia,
segundo o Grupo Gay da Bahia, que é uma ONG renomada, porque há 30 anos tenta fazer levantamento de dados para dar visibilidade ao tema da homofobia, eles dizem o seguinte: a cada 28 horas, um homossexual é morto aqui no Brasil. Só para vocês terem ideia do que é o nível da homofobia. O Brasil é campeão. Só para vocês entenderem. A gente mata proporcionalmente mais gays, travestis, transexuais, lésbicas, do que os Estados Unidos. A Ana Célia aqui está dizendo que tem mais gays enrustidos. Do ponto de vista das mulheres, a violência das mulheres, gente, é uma epidemia. É uma epidemia. Nós estamos falando de um problema que é generalizado hoje na sociedade brasileira. Os dados demonstram isso. Sobre a violência, a cada 5 minutos, uma de nós é espancada. São mais de 63 mil casos de denúncia de violência doméstica. E esses casos, geralmente, acontecem em nossas casas e, em seguida, na rua. Quando a gente fala da violência das mulheres, está falando da nossa história. Quantas de vocês não conhecem as mulheres que apanham, que vivem uma relação submissa com seus companheiros, ou que não foram violentadas na rua? Isso tem a ver com essa barbárie. O feminicídio, são 6 mil mulheres mortas por ano. E esses homicídios têm a ver com a violência machista. Esses números por ano dá o seguinte: a cada 1h30, uma de nós é morta violentamente. O estupro, que agora ganhou uma visibilidade por conta aí da cultura do estupro, que é a cultura que naturaliza a violência sexual e vitimiza e coloca a culpa na vítima. Só para vocês terem uma ideia, a cada 11 minutos, uma de nós é vítima de um estupro em algum lugar do país. Esse dado é impressionante. Esse é um dado do IPEA. 0,26% da população brasileira já sofreu, de mulheres, óbvio, já sofreu algum tipo de abuso sexual na sua trajetória, na sua vida. Isso quer dizer, no mundo, a cada 14 mulheres, uma, com certeza, já sofreu abuso sexual. 1/3 da população mundial já passou por esse tipo de problema. Ou seja, é uma barbárie que a gente vive. Não pode ser. A gente vive uma epidemia com relação à violência das mulheres. A gente vive num país que as pessoas não podem viver livremente sua sexualidade. E os negros seguem sendo marginalizados e mortos, colocados. Essa é a barbárie que o movimento sindical, vocês, é preciso de muita unidade de toda a esquerda, de todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores, para que a gente possa enfrentar isso. Porque não adianta, a gente lutar contra a privatização dos Correios e não lutar contra a violência que as mulheres sofrem. Porque na medida que tem violência fora da empresa de vocês, isso é o terreno que propicia o chefe de vocês assediarem vocês cotidianamente. É esse o terreno que propicia o assédio moral, o assédio sexual dentro das empresas. Então não adianta só fazer essa luta, porque na medida em que isso é naturalizado lá fora, as empresas elas não são bolhas e está lá. Óbvio, eu estou falando de dados do país e esses dados são dados oficiais. São dados da ONU, são dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, são dados do IPEA, são dados da Secretaria de Direitos Humanos, do governo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, para terminar, esses são dados que são reconhecidos pelo governo. Não são dados que nós estamos inventando. Não sou eu, Nise, que faço oposição ao governo Dilma, ao governo do PT, ao governo Temer, que estão falando. Não estou falando disso. São dados que são reconhecidos. E esses dados revelam uma coisa que é muito importante: a negligência dos governos com relação à pauta das mulheres, dos negros, das negras e dos LGBTs. Eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo o respeito que eu tenho à militância do PT. Todo o respeito. Todo o respeito. Mas nós, mulheres, negras, homossexuais, lésbicas, não temos
Não temos condição de reivindicar o governo de Dilma e nem o governo de Lula do ponto de vista das nossas reivindicações. Não temos condição. Isso quer dizer que não, o governo de Lula e o governo Dilma não apresentou propostas, não efetivou, implementou propostas com relação às mulheres, os negros, as negras e os LGBTs? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esses governos, as propostas que eles apresentaram foram insuficientes para essa demanda e essa barbárie que eu apresentei. Sobretudo o extermínio. Nós temos o caso na Bahia da chacina do Cabula, e que o governador do PT, o Rui Costa, disse que os policiais foram igual ao atacante, fizeram um gol. Diante dessa demanda, o que o governo do PT fez em criar a Secretaria de Mulheres é pouco. Diante dessa demanda, o PT criar a CEPI e o Estatuto da Igualdade Racial é pouco. Diante dessa demanda, as conferências LGBTs que os governos do PT fez é pouco. E, ao contrário, além de fazer o insuficiente, atacou. Eu posso dar uma lista aqui de ataques desses governos. Governo Lula e Dilma, sobretudo Dilma, disse que ampliaria a Lei Maria da Penha, só para vocês terem noção. Dos 25 centros especializados que o governo Dilma prometeu, somente 3 estão funcionando. Nos cortes do orçamento que o governo Dilma fez, recorrentemente, cada ano, sabe de onde ela tirava dinheiro? Da Secretaria de Política para as Mulheres. Sabe, o primeiro mandato de Dilma, sabe quanto ela reservou para cada uma de nós, do orçamento da Secretaria? 26 centavos. Esse é o orçamento. Como é que com 25 centavos para cada mulher nós vamos transformar a realidade de violência da mulher que tem aqui? Sobre os negros. O Rui Costa é o exemplo do que é o PT. Para o povo negro. Vamos lá. Dilma passou o ano de 2015 inteiro sem assinar uma desapropriação de terra para fins de reforma agrária ou para titulação quilombola. Sabe o que é que acontece com o nosso povo quilombola? Está se enfrentando com o agronegócio. Morrendo. Sobre os LGBTs, a PL 122, que é para criminalizar, tipificar esses crimes de ódio, a homofobia como crime. Dilma e Lula fizeram negociatas no governo para isso não aprovar. Então, camaradas, companheiras, o que nós estamos dizendo é o seguinte: nós precisamos ter uma visão crítica dos governos do PT, porque o que eles fizeram foram insuficientes diante da demanda que a gente tem. E a política econômica que eles aplicaram é uma política que revela a natureza desses governos, que esses foram governos apoiados por nós, pela classe trabalhadora, mas que sua política econômica foi para os ricos e deixou essa barbárie continuar aqui no Brasil. Por isso eu queria reforçar o que a Janaína disse aqui, que a saída é pela classe trabalhadora, é pela unidade da classe trabalhadora. Nós temos o dever de barrar essa barbárie que está aí. Nós temos o dever de barrar a barbárie que está colocada sobre as mulheres, os negros, as negras e os LGBTs. E os governos que passaram de Temer têm responsabilidade sobre isso. Sobre isso, e aqui nós não podemos nos enganar. Não podemos nos enganar. É preciso fazer greve geral para barrar o ajuste fiscal. Mas eu quero dizer também, é preciso fazer luta na rua e incorporar a greve geral às demandas dos setores oprimidos aqui no Brasil, das mulheres, dos negros, dos LGBTs. Não podemos ir para uma greve geral, chamar fora Temer e não incorporar essas reivindicações, porque eles são os maiores responsáveis por isso. E esse é um chamado que nós temos que fazer e incorporar na nossa educação sindical. Porque, mais uma vez eu digo, não adianta lutar, fazer uma luta sindical e não agregar essa luta ao tema mais geral, ao tema dos setores oprimidos, porque nas mãos deles, dos setores oprimidos, das mulheres, dos negros, LGBT, que não tenham dúvida, que está a saída e a chave para o processo da Revolução Brasileira. Axé a todos.